Você já ouviu falar no fenômeno pingo de mel? Ele invadiu os pomares e transformou a atual safra brasileira de maçã em uma das melhores da história. No programa de hoje, descubra o segredo por trás desse nome e saiba por que a fruta vai chegar mais saborosa e com preço competitivo na sua mesa. Moisés Lopes de Albuquerque é diretor executivo da Associação Brasileira de Produtores de Maçã. É um prazer recebê-lo, Moisés. Olha, a honra é toda nossa aqui da Associação Brasileira de Produtores de Maçãs. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Um fenômeno raro, chamado pingo de mel, marca a safra brasileira de maçã 2025-2026, deixando as frutas mais doces e aromáticas para o consumidor. Além da qualidade, a safra também conta com um aumento no volume produzido. Moisés, explica pra gente o que é esse fenômeno aí, pingo de mel nas maçãs, o que precisa aí para ocorrer esse fenômeno? Exatamente. Nesse ano, esse fenômeno foi muito mais intenso em função do volume de safra. Aliás, esse ano nós deveremos ter a maior safra de maçãs da história do Brasil. E com condições climáticas, especialmente ciclo tardio, colheita tardia e frio precoce também, porque nós tivemos um mês de maio mais frio e essas condições climáticas, enquanto as maçãs, especialmente a Fuji, ainda estão na macieira, proporcionam esse fenômeno, que basicamente é um fenômeno natural, caracterizado por regiões, áreas translúcidas na polpa da maçã, e que se tratam de concentração de açúcares e líquidos que deixam a maçã mais doce, bem marcada pela acidez característica da fruta, e também mais suculentas. Então é uma característica positiva e que dá uma experiência sensorial bastante diferenciada aí aos nossos consumidores. Assim como o clima prejudica, ele pode ter uma influência positiva também no caso aqui da maçã, né? Qual que é o ciclo da maçã? Só para a gente entender, porque você falou que começou uma colheita tardia e em maio, com esse frio que foi antecipado, acabou ocasionando esse fenômeno. Só para a gente entender qual que é o ciclo. Exatamente. Nós tivemos, para a maçã, obviamente que o ciclo como um todo, ele é extremamente importante, cada fase dele. Mas como nós estamos falando de uma fruteira de clima temperado, o frio é extremamente importante. E as nossas principais variedades, no caso Gala e Fuji, elas precisam de uma quantidade de frio que varia de 400 a 700 horas, abaixo de 7,2 graus Celsius. E no ano passado essa condição foi bastante abundante. Nós tivemos um inverno muito bom, uma quantidade de frio acima da média, entre 15% a 20% acima da média, e um inverno também mais tardio, que trouxe uma florada mais tardia também. Consequentemente, nós tivemos um atraso de colheita em relação ao nosso calendário normal, né? Nós começamos a colher normalmente a Gala no final de janeiro. Nesse ano nós tivemos um atraso de 15 dias, e essa condição ela passou também para a variedade Fuji. E com um detalhe, como nós tivemos um volume muito grande de produção, a nossa capacidade de colheita mesmo, a nossa capacidade operacional de colheita, isso falando falta de mão de obra, algo que a gente enfrenta de uma maneira bastante aguda aqui. E a própria questão das estruturas de armazenagem foram afetadas. Então, aconteceu que nós realizamos uma parte da colheita da Fuji, principalmente sob essas condições, né, de colheita mais tardia e sob temperaturas mais baixas. Isso influencia decisivamente na formação do pingo de mel, com uma quantidade, com um volume muito, muito maior. Então ele estará mais perceptível, mais presente, principalmente na variedade Fuji, o consumidor vai perceber isso. Se a colheita mais próxima do frio, ela beneficia a fruta, há estudos, haveria possibilidade de repente, sei lá, trabalhar uma cultivar geneticamente, ou até para poder prolongar, para colher mais próximo do frio, para ter esse efeito aí, esse fenômeno mais vezes?
Sim, muito embora a Fuji, que é ao lado da Gala, a principal variedade colhida no Brasil, ela tem essa característica, você já consegue fazer um manejo para levar ela mais adiante, mas nós temos um programa de melhoramento genético bastante avançado, já há muitos anos, conduzido pela Epagre aqui no estado de Santa Catarina, que observa essas questões. São diversos aspectos, né? A gente está tratando de um deles, mas tem vários outros, né? A questão de aparência, né? Falo de tamanho, falo de coloração, falo de textura, de suculência, de sabor, de resistência a pragas. Então existe um trabalho muito bem feito pela Ipagre e outras empresas de pesquisa, como a própria Embrapa, né? A nossa universidade aqui, o DESC, também focado justamente nessas características. No caso de uma fruteira perene, como é o caso da maçã, às vezes é mais demorado, porque a gente está falando de uma planta que vai começar a produzir no 4º ano, né? Então é aí que você começa a avaliar as características da fruta, e lembrando que a longevidade de um pomar chega aos 25 anos, então você precisa avaliar o desempenho dessa nova variedade, né, sob as nossas condições climáticas durante uma boa parte de todo esse período. E esse fenômeno pingo de mel, ele ocorreu principalmente na Fuji porque ela é colhida depois da Gala? Ela tem uma característica genética que favorece o fenômeno, mas isso sim, isso impacta o fato da Fuji ser uma variedade de ciclo tardio, né, de ciclo. Ela tem um ciclo maior, mais longo do que a Gala, por exemplo, então isso proporciona que ela seja colhida dentro dessas condições climáticas, principalmente associadas aí à temperatura, né, que beneficiam o fenômeno. Então essa doçura aí, esse sabor é perceptível para o consumidor na Fuji? Bastante perceptível. Primeiro, visualmente, né? Essas áreas translúcidas, elas são bastante perceptíveis na polpa do fruto, mas ainda que você esteja comendo com os olhos vendados, você vai perceber a diferença de sabor pela intensidade da doçura do fruto, bem marcada pela acidez da maçã. Seria como você estar comendo um algodão doce, só que marcado pela acidez, né? Não é algo enjoativo por conta disso. E também a fruta, ela fica mais, eu não queria usar esse termo, não é aguada, ela fica mais suculenta. Então, realmente, ela traz uma experiência sensorial diferenciada. E por essas razões, acaba alterando aí a qualidade ou a conservação da fruta ou não? Na verdade, existe sim um potencial de redução do tempo de armazenagem. Mas o tempo de armazenagem da maçã ele é longo. Nós colhemos normalmente ali do final de janeiro até começo de maio. Em anos como esse, nós adentramos junho, nós estamos terminando a colheita agora, poucos dias nós terminamos. E nós conseguimos levar essa fruta até fevereiro, eventualmente março do ano seguinte, dentro de técnicas, né, já que o segmento aqui domina, né, focados aí na fisiologia do fruto, né, basicamente redução de temperatura, redução do oxigênio, né, e a gente consegue levar essa fruta durante vários meses, mantendo as características dela iguais ao momento que ela foi colhida. A colheita é manual, né? Por isso que você falou que vocês têm problema de mão de obra. A gente enfrenta problema de mão de obra, escassez na indústria, no agro, de uma forma geral, e principalmente quando você exige mais pessoas, né, para dedicar, por exemplo, à colheita aí da maçã. Exatamente. O mundo não possui uma tecnologia totalmente automatizada para a colheita de maçãs. Nós conseguimos
aumentar a produtividade do trabalhador utilizando algumas ferramentas e algumas técnicas. Por exemplo, a questão de condução de pomar. Então, hoje, trabalhando com pomares que a gente chama de bidimensionais, né, que são com galhos curtos, com pouca profundidade, e também com plataformas de colheita, porque você evita que o trabalhador precise ficar carregando escada, subindo e descendo de escada. Então, com isso, a gente tem um ganho expressivo de produtividade dessa mão de obra, e além de proporcionar um maior conforto ao trabalhador. Mas, mesmo assim, nós experimentamos uma falta de mão de obra expressiva. Sentimos isso de uma forma maior ainda nesse ano, por conta do volume extraordinário de colheita, né, de safra que nós tivemos, né? E essa é uma preocupação, né? A gente espera aí que novas tecnologias surjam para a gente lidar com o problema. Para você ter uma ideia, numa mesma área, a cultura da maçã demanda 150 vezes mais mão de obra do que as grandes culturas de grãos, por exemplo. Ou seja, quem reclama aí que não tem trabalho é porque não procura, né, onde realmente está faltando mão de obra. Ô Moisés, Santa Catarina é o grande produtor aí de maçã. Quais são os principais mercados? O principal mercado é o mercado brasileiro, o mercado nacional. Nós dedicamos aí algo entre 80% a 90% da nossa produção ao mercado interno. Estou falando do volume de fruta de mesa, né? Para o mercado de fruta fresca. Então, algo entre 80% e 90% para o mercado interno. E aí nós exportamos principalmente para mercados asiáticos, mas também para o mercado europeu, para o Oriente Médio, né, tem crescido bastante. A Rússia era um mercado muito importante para nós, infelizmente, até o conflito, né? E a América Central também países importantes, e mais recentemente países aqui da América do Sul também, como Colômbia, e mais recentemente nós abrimos também o mercado peruano. Mercado asiático, né, um dos principais, aí como você já colocou. Por que o Japão ele valoriza tanto a maçã? A Fuji, ela é uma variedade japonesa, ela foi desenvolvida no Japão. E a população japonesa, como uma população madura, ela valoriza muito as experiências sensoriais diferenciadas e até de exclusividade, né? E eles têm essa percepção quando eles degustam uma Fuji com pingo de mel, justamente pela sensação prazerosa, diferenciada no consumo, ao sentir o sabor, bem marcado pela acidez e a suculência do produto. Então, no Japão, a Fuji com pingo de mel, ou as maçãs de uma forma geral com pingo de mel, elas são tratadas como um alimento premium, e que inclusive tem aí um bônus no preço. São frutos que se valorizam, né, em relação aos demais. Olá, somos o Chain Capital da empresa Gemas Brilhantes e atuamos com ativos físicos certificados por laboratórios internacionais. A nossa empresa é para você que tem dinheiro parado nos bancos, investe em ações ou em outros mercados que oscilam diariamente. Agora, você pode atuar com segurança no mercado de pedras preciosas e de joias. Com a gente, você pode diversificar sua carteira e valorizar seu capital em diamantes certificados de alto valor e joias em ouro, com retornos fixos mensais acima da média. Entre em contato agora mesmo com a nossa central de atendimento pelo WhatsApp 0800 000 4998 ou escaneie o QR Code na tela e seja direcionado imediatamente. Que Brasil é esse que está surgindo diante dos nossos olhos?
país vai para frente quando quem trabalha tem a liberdade de produzir e investir no seu próprio futuro. Sem a ajuda do governo e sem atalhos. É assim que o Brasil avança. Com o agronegócio forte. A indústria vigorosa. Comércio de porta aberta. E o setor de serviços em constante expansão. Com liberdade de empreender. e não tem medo de falar e ser ouvido. É por isso que esse é um movimento real e visível a olho nu. Esse é o país que a Oeste está ajudando a construir. Esse é o meu Brasil. Esse é o meu Brasil. Se você acredita nesse Brasil, assine a Oeste. Faça parte desse Brasil. Faça parte da Oeste. O pingo de mel, Moisés, ele pode representar uma oportunidade de agregar mais valor para a maçã brasileira num ano aí que a safra foi muito boa, porque geralmente quando colhe muito, o preço acaba caindo, né? Agora, como tem esse fenômeno aí que influencia no sabor, na qualidade, pode agregar mais valor à fruta? Eu não, num primeiro momento, o fato de agregar mais valor em termos de preço à fruta, talvez não. Talvez a gente ainda demande mais alguns anos, como aconteceu com o Japão, para nós chegarmos nesse estágio. Mas, sem dúvida nenhuma, vai estimular o consumo da maçã brasileira, né, que tem esse diferencial. A gente está falando de Fuji, mas a Gala também, esse ano, produziu com uma qualidade extraordinária. Então, o pingo de mel ele é um atributo a mais importante num ano como esse, na maçã nacional, para que a gente possa elevar esse consumo da maçã aqui no Brasil. E precisamos, né, porque nós entramos num ano de uma safra muito grande, a maior da história, e a gente deve ter aí nos próximos anos uma sequência de safras grandes, né? Então, precisamos do nosso consumidor e a melhor forma de ganhá-lo é justamente através da qualidade de consumo, dessa diferenciação sensorial desse alimento e aliado ao fato de que a maçã ela tem características nutracêuticas também diferenciadas, né? Então, além de fazer um bem enorme para o paladar, faz o mesmo bem enorme para a saúde humana. Tanto o pingo de mel quanto uma safra aí elevada são influenciadas pelo clima. Então, sempre que vocês têm uma safra, um aumento de safra, ocorre esse pingo de mel ou não necessariamente, porque ainda tem outros fatores que influenciam? Normalmente, sim. Normalmente, anos de grande safra está associado com uma presença maior de pingo de mel, tanto pela produção maior, né, de frutas, né? Então você vai encontrar com mais frequência, mas também porque você vai ter uma parte da tua colheita sendo realizada de maneira tardia. Então sim, essas variáveis se relacionam. Safra grande com uma presença maior de pingo de mel em Fuji. Sempre imprevisível, né? Como a gente teve uma safra boa, um clima que favoreceu a produção de maçã 2025-26, próximo ano a gente vai ter que esperar para ver, porque pelas previsões até então tem mais chuva agora nesse segundo semestre do que no ano passado, só que aquilo que eu falei, como nada é preciso, né, na previsão meteorológica, pode mudar, mas de acordo com o que a gente está vendo até agora, esse excesso de chuvas pode já prejudicar. A gente pode não ter uma colheita tão favorável no próximo ano, né, na próxima safra. Sim. Até esse momento, o inverno está sendo, apesar de relativamente precoce, começou mais cedo, mas ele tem sido um inverno muito bom. Agora, de fato, nós estamos atentos a essa questão do El Niño, porque se acontecer um excesso de chuva, especialmente no período de polinização, a gente pode ter sim um impacto sobre a produção do ciclo seguinte. O frio faz bem, só que o problema aí seria a chuva mesmo, né? Sim, especialmente nesse período crítico
de plena florada em que nós precisamos que as abelhas trabalhem, né? Sem polinização não tem maçã. Precisamos delas.